Ok. Eu queria que vocês abordassem se a política industrial que vocês estão vendo que o Brasil está caminhando, está focando também uma sustentabilidade da conta corrente da balança de pagamentos. Isso, conforme a Lia falou, quer dizer, nós temos uma necessidade de poupança externa e, se a gente pegar os últimos 60 anos aí da história do Brasil, a gente teve grandes problemas com conta corrente da balança de pagamentos, né? E se a gente pegar mais o curto prazo, aí 10 anos, o que a gente vê? Teve uma relação de trocas favorável entre produtos exportados e produtos importados. Agora, essa relação de troca, pelo menos, acho que parou de melhorar substancialmente para o Brasil. Então, a gente vê uma balança comercial caindo, tá certo? E a gente está vendo que em 2012 os investimentos diretos estão em torno de 60 bi, mas alguns analistas econômicos estão dizendo o seguinte: boa parte disso, ou uma parte grande disso, está girando em renda fixa aí, fugindo esse lado do governo. Então, eu queria que vocês abordassem um pouco esse lado. A minha pergunta, na verdade, eu queria saber a opinião de vocês sobre o papel da política industrial no apoio ao investimento direto brasileiro no exterior. Falou-se muito das políticas de proteção comercial, conteúdo local, como forma de estímulo à inovação da cadeia produtiva local, mas como que o apoio ao investimento, à internacionalização das empresas brasileiras também poderia contribuir, e aí também talvez entrando na discussão do Renato Baumann, da coisa da integração produtiva regional, etc. A minha pergunta é a seguinte: a falta de regulamentação em muitas etapas, a falta de infraestrutura, a grande burocracia que existe, a tributação, dá para discutir política industrial e cenário internacional se eu estou tratando muito mal o meu empresário? Obrigado. Olha, vocês viram que eu me comportei muito bem, não falei a palavra câmbio. Aí para o senhor da renda variável. Que nós podemos caminhar para uma crise de câmbio, não tem a menor dúvida, e aí mas deixa eu puxar o lado do contexto maior. O mundo hoje vive, podem gostar ou não, vive uma guerra cambial, gente. Eu estou mexendo com dados desde 1980, tá? Do mundo inteiro, tá? O que está acontecendo? Você tem ciclos de desalinhamentos cambiais grandes, de 7, 8, 10 anos, para cima e para baixo. E hoje, o momento atual, temos que encarar a verdade. Você está desbalanceado, tem menos países, deveria estar balanceado, tem menos países valorizados do que tem muito mais países desvalorizados. Quem está desvalorizado as moedas, tá, em relação ao câmbio que equilibra o balanço de pagamento? Estados Unidos, a China, a Índia, metade da Europa está desvalorizado, quem está bem está desvalorizado, quem está mal, os PIGs estão todos valorizados, quer dizer, e aí quem tem do outro lado, Brasil, Turquia, África do Sul, um pouco Canadá, quer dizer, está desbalanceado, tá? Então alguma coisa, quer dizer, vem problema por aí, vem feio, né? E esse assunto também tem que ser discutido. Aonde vai discutir, estou contente, o FMI criou vergonha, agora tem um surveillance global, acabei de chegar de lá, de novo, mas não tem dente. A FMI não tem dente e não vai dizer país, bota a ordem, Estados Unidos, bota a ordem na sua política, do seu câmbio, etc. Então, que nós caminhamos uma crise mundial de câmbio, não tem a menor dúvida, tá? O papel, rapidíssimo, o papel do BNDES, olha, eu acompanho essa política do apoio do BNDES no exterior e eu estou muito crítica em relação ao que está acontecendo, tá? Eu tenho acompanhado as empresas, tenho acompanhado, eu acho que está na hora do BNDES repensar isso daí. Depois a gente conversa, tá? Conta corrente, a gente aprende em Teoria de Desenvolvimento Econômico 1 que todo país em desenvolvimento tem a tendência ao desequilíbrio da conta de serviço. Então, se você é superavitário na balança comercial, uma mão cobre a outra, e sobretudo se a conta de capital for superavitária. O que nós estamos vendo? Superávit comercial, o Brasil historicamente teve, não tão altos como agora, mas como se chamou a atenção, está declinando. Por enquanto, nós estamos surfando muito bem no mundo financeiro, né? E com as atratividades do pré-sal, Copa, Olimpíadas, etc. Até quando vai essa festa, eu acho que é a sua grande preocupação. O que se faz com relação à balança de serviços não se vê muito claramente. Nós vamos conviver com déficit de serviço por muito tempo. A questão que se coloca é até quando você vai conseguir atrair investimento direto,
capacidade de captação de recursos via empréstimo, mas, sobretudo, a sustentabilidade da balança comercial que nos traz de volta para o debate aqui. Enquanto o chinês estiver comendo soja e comprando minério de ferro, está tudo muito bem. Na hora que parar, acabou a festa, né? Porque a parte de manufatura não é competitiva, fim de papo. Com relação ao BNDES, tem sido bastante ativo, as translatinas brasileiras, né? Mas eu acho que se poderia ter usado essa capacidade de alavancagem de investimentos no exterior de uma forma mais na linha do que a gente tem trabalhado aqui, de complementariedade produtiva e um pouco menos em resource seeking e frigoríficos, que é o que se observa hoje. A lógica dos anos 80, que chegou agora no BNDES, de consolidar os grandes campeões brasileiros, é uma coisa dos anos 60, nos anos 80 nos Estados Unidos e aqui, mas a gente não vê grandes manufatureiros sendo financiados pelo banco. Então, a gente vê frigoríficos, a gente vê mineradoras, etc., resource seeking. Quando o ideal teria sido aproveitar essa oportunidade para fazer isso com outros setores. Com relação à regulação, concordo, gênero, número e grau, eu acho que todos nós aqui, essa é uma dimensão que eu acho que faltou aqui. E aproveito para comentar, ontem recebi a delegação de parlamentares da Tailândia, e me chamaram a atenção no seguinte, falou, tudo bem, há uma carência de infraestrutura, mas leve em consideração duas coisas. Um, problema de regulação, óbvio, mas o outro, os investimentos aqui são de enorme porte, pelas dimensões, pelas características da economia. E se são investimentos de grande porte, a taxa de retorno é baixa, por definição, porque são investimentos de longo prazo de maturação, de grande fôlego, etc. Se você não tem uma regulação consistente, sobretudo consistente com uma trajetória, um horizonte temporal de longo prazo, simplesmente não consegue atrair, né? Além, obviamente, do fato, os conflitos que a gente está vendo na imprensa diária, que é uma outra história. Já responderam basicamente, não, em relação à conta corrente, né, o Renato já falou, só lembrar que para esse ano a gente não tem muito problema não, tá? Esse ano, inclusive, a parte da conta de investimento em carteira, ela assim, caiu muito por causa das medidas que o governo tomou, mas foi compensado. A serviço vai ser praticamente igual ao ano passado, e renda caiu muito a remessa de lucro e dividendo. Então, no final, a gente está muito bem, está com uma conta corrente quase igual que foi no ano passado. Eu acho que uma coisa que o Renato chamou a atenção, que é um tema, né, que o Ricardo também trabalha, que no Brasil às vezes não se dá tão importância, é a balança de serviço. Quer dizer, a gente tem que também começar a pensar sermos minimamente competitivos em serviço. O Brasil tem um PIB, sei lá, quase 70% de serviço, e a produtividade não é das melhores, né? Então, acho que esse é um tema importante, não olhar só a questão da já que está falando de manufatura, mas lembrar que também tem serviço, enfim, para a sustentação da conta corrente. Bom, já o Renato e a Vera já falaram, acho que o BNDES é isso, quer dizer, acho que era inclusive a ideia, quando a gente falava internacionalização, né, a gente trabalha muito com o Mercosul, vamos criar a complementariedade produtiva através da internacionalização das empresas, acho que enfim, devia ser, não é? Quer dizer, a gente tem atualmente política externa e política pública, né? E aí fala, política externa é política pública. Então, utilizar os instrumentos que tem, né, essa política externa é a integração sul-americana, em tese ainda está dentro do discurso, né, quer dizer, com o menor discurso, enfim, de uma das prioridades da nossa agenda de política externa, que ela se case melhor, né, com os outros instrumentos da política pública, que é um deles a atuação do BNDES. Em relação à tributação, obviamente, concordo plenamente. Eu acho que o problema aí é uma questão mais política, né? Essas reformas que a gente não consegue fazer são as prioridades que o governo tem, as prioridades, enfim, a confusão de Estado, etc. Mas a gente sabe que o tema custo Brasil ainda continua, né, sendo talvez um dos principais entraves, né? Qualquer coisa do Banco Mundial, Doing Business, enfim, esses rankings que fazem, por mais que tenham distorções, o Brasil, em poucas coisas, ele está numa boa situação, né? Se a gente ainda pensar outros temas, educação, enfim, aí a gente tem uma agenda muito grande para ser enfrentada.
né? Então, a ideia aqui é que, pelo menos, a gente não comece a errinhos pequenos em conteúdo local, não sei o que ainda vai aumentar e piorar o tema, a questão da nossa competitividade lá para frente. A gente já tem problemas suficientes para isso.